ler aqui em Salmos 119. Bem-aventurado o que trilha no caminho reto e anda na lei do Senhor. Isso significa que a gente tem que levar o evangelho em toda criatura e também temos que andar na trilha de luz. E para a gente andar na trilha de luz e paz, nós temos que louvar o Senhor a toda criatura. Temos que pregar o evangelho em toda criatura. E por isso que nós temos louvar, cantar e pregar o evangelho para todos, amar o seu próximo. E também temos o primeiro mandamento com promessa: honrarás teu pai e tua mãe. Isso a gente tem que respeitar a Deus, porque Ele nos criou, Ele enviou seu Filho amado para nos salvar. E por isso que nós temos também que seguir a Ele e também lhe obedecê-lo. E isso só é o começo para entrar no caminho de Deus e se salvar a vida eterna. E a gente também tem que orar, pregar o evangelho. E também tem que pregar o evangelho os hospitais, os que estão doentes, enfermos. Também temos que pregar o evangelho aqueles que estão em casa enfermos. Pregar a todos, amar. E também tem outro mandamento que Deus fala, que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Isso significa que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E também temos que pregar o evangelho em união. E primeiramente a gente tem que pregar o evangelho aos outros, para a gente nos formar em união e pregar o evangelho a todas as igrejas. Os crentes ainda que vão para a igreja, mas não tem o conformado com Deus. Só vai se o pai mandar ou a mãe mandar. E a gente tem que orar para eles irem, se o pai mandar, se a mãe, para ele pregar o evangelho a todos, a todas e a todos. E também a gente tem que levar a palavra aos irmãos que ainda não levam a palavra. Mesmo sendo pequenos, a gente tem que levar a palavra aos irmãos, a todo o povo. Tem que levar os crentes que são desviados, que bebem cachaça, mas vão para a igreja. Mas a gente tem que orar por eles para a gente ir a Deus. E por isso é para a gente entrar na rua de cristal de Deus. E também a gente tem que obedecer a lei de Deus, que nem Abraão, que sacrificou seu filho a Deus. E Deus disse: sacrificai o teu filho, se tu amas a mim. E ele foi lá e sacrificou, mas ele não sacrificou. O anjo pegou a mão dele na hora que ele ia sacrificar. Deus só estava vendo se ele amava a ele, tinha um coração que amasse a ele. E ele viu, por isso que ele gostava de Deus. E Abraão, por isso que ele foi o pai da fé. E também temos que ter fé, irmãs e irmãs. A gente tem que ter fé para Deus fazer um milagre. Que Maria, naquele dia, quando Pedro estava preso, ele orou e teve fé. E ele saiu da cadeia. O anjo acampou no anjo e tirou-lo da prisão. E por isso nós temos que ter fé. Deus disse: um pequeno, bem pisototinho de fé já pode mover uma montanha. E por isso que nós tem que ter fé. Senão a gente também não entra no reino de Deus. A gente também tem que ter fé, orar. Não é só ter fé. A gente tem que orar, cantar a Deus, obedecê-lo por tudo, que nem Abraão. Eu falei agora que Abraão lhe obedeceu.
e teve muito amor por ele. E a gente devemos ter a mesma coisa que Abraão teve por ele. E com isso a gente entra no reino de Deus. E também a gente não vai pro reino de Deus não. Falta uma coisa. E a gente também tem que ter um coração igual a criança, que nem Deus falou. E sem o coração da criança, a gente não vai também entrar no reino de Deus. Se a gente não tem um coração puro, igual a de uma criança, que tem amor aos outros. Aí, por isso, se a gente não tem um coração igual a criança, a gente também não reinará ao reino de Deus. E também a gente devemos ter também as forças das nossas orações. A gente também tem que orar. É outro negócio que a gente tem que fazer para entrar no reino de Deus. Outro negócio importante é as orações. Orações podem mudar a vida de crente. Pode mudar muitas vidas enfermas. Pode mudar em todas as vidas, os que estão enfermos. Se a gente orar com fé mesmo, os enfermos vão melhorar. E por isso que a gente tem que levar o evangelho a toda criatura. E também o homem rico, quando ele estava no inferno, ele disse: lambes tua língua e me dê um pouco na minha língua. Isso é que é o sofrimento no inferno, que é 70.000 vezes mais quente que esse fogo. Por isso que nós temos que servir a Deus e não desobedecê-lo. Senão, você não quer ir para o inferno, né? E se a gente desobedecer a Deus, a gente vai. E por isso que nós devemos segui-lo, pregar o evangelho, mesmo que não seja legal, mas já tem que levar, senão a gente não reinará o reino de Deus. E também o filho pródigo, que o outro estava querendo a herança, mas depois ele não queria herança mais, ele quis servir a palavra de Deus. E Deus diz também, é muito difícil dos homens ricos entrarem na palavra de Deus. E por isso que nós temos que levar mais a toda criatura. E por isso Deus manda isto, que pregar o evangelho a toda criatura. E nós devemos pregar o evangelho em todas, irmãs. Isso daí é para nós entrarmos na rua de cristal de ouro. E também, o que faz a música de Deus? Louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Foi que nem aqueles dois homens. Eles estavam na cadeia. Mas quando eles começaram a cantar, que nem Paulo e Silas na cadeia, eles estavam lá presos. E quando eles começaram a cantar, a cadeia desmoronou e eles foram-se embora. Isso é que eles tiveram fé, cantaram ao Senhor. E por isso que nós devemos cantar ao Senhor. E acontecerá a mesma coisa se nós tivermos uma prisão. Se a gente cantar a Deus, vai acontecer a mesma coisa com todos nós. E também as orações, pregar o evangelho. Pregar o evangelho também é uma coisa que Deus manda fazer. Porque a gente tem que pregar o evangelho em todos, para levar o evangelho em união com a gente. E lá em Salmos 33 vai dizer isso daí, e você vai entender mais em Salmos 133. Aí, a gente tem que levar a palavra juntos em união. A gente tem que levar as palavras aos médicos
E todos os que estão longe da palavra de Deus tem que levar os enfermos, a todos os que estão longe da palavra de Deus. E também temos que pregar o evangelho com fé e também temos que orar os que estão enfermos e os que estão doentes com enfermidades que os médicos não conseguem curar. Que nem a minha mãe. Nós estamos orando para ela melhorar, porque ela está com uma tal de bexiga hiperativa que ela não sai. Ela já tomou muito remédio. Aí, ore pela minha mãe. E por isso a gente tem que pregar o evangelho em união a todas as pessoas. E também temos que ir para a igreja pregar às pessoas que também, a gente também tem que ler a Bíblia. Tem que lermos a Bíblia, que de lá sai a palavra que eu estou pregando. Se eu não estivesse lendo a Bíblia, eu não estava pregando aqui. E por isso que nós devemos ler a Bíblia e termos fé e orações. Nossas orações servem a Deus e nós temos que ter fé para nós entrar no reino de Deus. E por isso que nós, para entrar no reino de Deus, temos que ter fé. E imagina nós ir para o inferno. Inferno não é bom. Lá tem fogo. Lá Deus disse com os seus discípulos. Lá no inferno terá ranger de dente. E lá no céu só terá paz. Não haverá choro, não tristeza. Lá só haverá paz, alegria. E também cantaremos ao Senhor, nosso Pai que está no céu, Jesus. E lá estará Abraão, Isaac e Jacó, que nós o veremos todos. Veremos Jesus e também lá no céu estará a casa de ouro, que será a nossa casa que nós iremos morar. E por isso que a gente tem que ter fé. Se a gente não ter fé, cantar, louvar e também orar e pregar a palavra, a gente não entrará no reino de Deus, que lá estará todo Abraão, Isaac e Jacó, e lá estará a paz, e lá estará uma casa de ouro, onde iremos morar e cantamos hino a Deus, glorificando, louvando e exaltando o nome de Jesus. E por isso que nós temos que pregar o evangelho. E lá deve ser tão bom, porque lá nós estaremos em paz, lá nunca iremos chorar. Também teremos paz, não choraremos, não precisamos. E lá também só vai ter paz, e também lá só vai cantar hino, e hinos que a gente canta aqui na terra, e bem bonitos.